quase curta demais para carregar. Mas dentro dela existe uma verdade que atravessa toda a Bíblia e muda completamente a maneira como uma pessoa enxerga os desafios da vida. Muitas vezes o ser humano mede as possibilidades olhando apenas para aquilo que consegue controlar, para os recursos que possui, ou para circunstâncias que estão diante de quando algo ultrapassa esses limites. A mente rapidamente conclui: isso é impossível. 0 o'clock to 49,760. 0 hours, 0 minutes, and 56 seconds, 360. Mas a Bíblia apresenta uma lógica completamente diferente. A lógica de Deus não funciona com as mesmas limitações da lógica humana. Em Lucas encontramos uma declaração que ecoa através dos séculos. Porque para Deus, nada é impossível. Essa frase foi dita em um momento que parecia completamente improvável. Maria recebeu a notícia de que daria à luz o Salvador, algo que não fazia sentido dentro das leis naturais conhecidas. Mesmo assim, aquela promessa se cumpriu. Isso mostra que quando Deus decide agir, aquilo que parece bloqueado para os homens se transforma em caminho aberto. Talvez neste momento exista algo em sua vida que parece impossível. Pode ser um problema financeiro que se arrasta há anos. Pode ser uma porta profissional que nunca se abre. Pode ser um sonho que parece cada vez mais distante. Ou talvez uma situação familiar difícil que parece não ter solução. 24. 0 hours, 2 minutes, and 15 seconds. 07, 0 hours, 2 minutes, and 22 seconds, 230. E quando olhamos para essas circunstâncias apenas com a lógica humana, o peso da realidade começa a esmagar a esperança. Mas a Bíblia está cheia de histórias que começaram exatamente assim, em cenários onde tudo parecia. Abraão é um dos exemplos mais claros disso. Deus fez uma promessa a ele que parecia absurda para qualquer pessoa racional. Disse que ele seria pai de uma grande nação. O problema é que Abraão já era idoso e sua esposa também. Os anos passaram e nada acontecia. Cada novo dia parecia confirmar que aquela promessa nunca se realizaria. Mesmo assim, a Bíblia diz algo extraordinário sobre ele. Diz que ele não enfraqueceu na fé. Ele escolheu acreditar mesmo quando tudo ao redor indicava o contrário. Esse tipo de fé não ignora a realidade. Ela simplesmente acredita que Deus pode fazer algo além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Esse é um dos maiores desafios da fé, continuar acreditando quando o tempo passa e os sinais ainda não. Muitas pessoas começam cheias do esperança. No início existe entusiasmo, existe motivação, existe expectativa, mas quando os dias passam e nada muda, a mente começa a questionar. Será que Deus realmente está ouvindo? Será que essa promessa era para mim? Será que não chegou a hora de desistir? É exatamente nesse ponto que muitas histórias de fé são interrompidas. Não porque Deus deixou de agir, mas porque a pessoa deixou de acreditar. A história de José também começa com algo aparentemente impossível. Ainda jovem, ele recebeu sonhos que indicavam grandeza, liderança e autoridade. Mas pouco tempo depois, sua vida tomou um rumo completamente inesperado. Seus próprios irmãos o traíram, venderam como escravo e ele foi levado para uma terra distante. Se alguém observasse apenas aquele momento da história, concluiria que os sonhos tinham acabado. 54, 0 hours, 5 minutes and 2 seconds. 960, 0 hours, 5 minutes and 7 seconds, 410. Como um escravo estrangeiro poderia alcançar grande influência, mas Deus estava trabalhando. Cada etapa difícil fazia parte de uma preparação maior. José, por injustiça,
prisão e humilhação. Mesmo assim, continuou confiando, e então, algo extraordinário aconteceu no tempo certo. Deus abriu uma porta que ninguém poderia imaginar. José foi levado do cárcere diretamente para o palácio e se tornou governador do Egito. Aquele jovem que parecia derrotado se tornou responsável por salvar milhares de pessoas durante um período de fome. 64, 005 to 50,560. 0 hours, 5 minutes, and 53 seconds. 990. O que parecia impossível se transformou em realidade. Esse padrão aparece várias vezes. Nas Escrituras, Deus, frequentemente, permite que situações cheguem a um ponto onde a solução humana não é mais suficiente. 68. 0 hours 6 minutes and 8 seconds. 610. 0 hours 6 minutes and 9 seconds. 870. E então ele intervém. 69. 0 hours 6 minutes and 11 seconds. 040. 0 hours 6 minutes and 17 seconds. 550. A história de Davi e Golias é outro exemplo marcante. Um gigante estava desafiando todo o exército de Israel. Soldados experientes estavam paralisados pelo medo. Para todos ali, enfrentar Golias era praticamente suicídio. 73. 0 hours 6 minutes and 29 seconds. 280. 0 hours 6 minutes and 33 seconds. 180. Mas Davi enxergava algo diferente. Ele não avaliava apenas o tamanho do problema. 75. 006 to 34,800. 0 hours, 6 minutes, and 36 seconds. 410. Ele avaliava o tamanho de Deus. Enquanto todos diziam que era impossível, Davi disse algo poderoso. A batalha. Essa frase muda completamente a perspectiva quando alguém acredita que Deus está envolvido na situação. O medo perde parte da sua força, porque muitas vezes o que paralisa as pessoas não é apenas o tamanho do problema. 82. 0 hours, 7 minutes and 5 seconds. 370. 0 hours, 7 minutes and 9 seconds. 920. É a sensação de que precisam enfrentá-lo sozinhas. Quando você entende que Deus pode agir em qualquer situação, a mente começa a se libertar da prisão. Jesus demonstrou esse princípio várias vezes durante seu ministério. Pessoas que estavam doentes há anos foram curadas. Siga os A.N. Serga, 88, 0 hours, 7 minutes and 34 seconds. 920, 0 hours, 7 minutes and 38 seconds. 810. Multidões foram alimentadas com poucos recursos. Mas em muitos desses momentos, Jesus fazia uma pergunta simples. Antes do milagre acontecer. 91. 0 hours, 7 minutes, and 46 seconds. 950. 0 hours, 7 minutes and 49 seconds. 700. Ele perguntava se a pessoa... Isso mostra que fé não é apenas desejar algo. É fé com fé que Deus pode agir mesmo quando tudo parece definido. Um dos momentos mais impressionantes acontece na história de Lázaro. Ele já estava morto há 4 dias. Quando Jesus chegou, para todos ao redor, aquela história havia terminado. Não existia mais solução. 98, 008 to 19,000. 0 hours, 8 minutes and 26 seconds. 500. Mas Jesus declarou algo que mudou completamente o cenário. Ele que quem crê verá a glória de Deus. Então, algo extraordinário aconteceu. Diante de Lázaro saiu vivo do túmulo. 102. 0 hours, 8 minutes and 40 seconds. 780. 0 hours, 8 minutes and 49 seconds. 460. Essa história não está registrada apenas como um milagre isolado.
Ela revela uma verdade espiritual poderosa. Deus não está limitado pelas circunstâncias que parecem definitivas para os homens. Muitas vezes, aquilo que parece um final é apenas o começo de algo. Novo 107, 0 hours 9 minutes and 10 seconds, 030, 0 hours 9 minutes and 16 seconds, 280. Talvez hoje você esteja olhando para uma situação que parece encerrada. Talvez alguém tenha dito que não há mais saída. Talvez sua própria mente esteja repetindo que acabou. Mas a Bíblia mostra repetidamente que Deus pode reescrever. Historias 112, 0 hours, 9 minutes and 32 seconds, 010, 0 hours, 9 minutes and 36 seconds, 440. Ele abre caminhos no deserto. Ele cria possibilidades onde antes não existia nenhuma. 114. 0 hours, 9 minutes and 39 seconds, 520. 0 hours, 9 minutes and 47 seconds, 190. Isso não significa que tudo acontecerá exatamente da maneira que imaginamos, ou no tempo que desejamos. Deus trabalha primeiro dentro de nós antes de transformar aquilo que está ao redor. 118. 0 hours 9 minutes and 59 seconds, 190. 0 hours 10 minutes and 5 seconds, 250. Paulo enfrentou dificuldades intensas ao longo da sua jornada, prisões, perseguições e desafios constantes. Momento ele pediu que um problema fosse removido da sua vida, mas a resposta que recebeu foi diferente. Do Esperado 123, 0 hours 10 minutes and 17 seconds, 470, 0 hours 10 minutes and 20 seconds, 300. Deus disse que sua graça era suficiente. Isso revela algo profundo. Às vezes, o milagre não acontece removendo imediatamente o problema. 126. 0 hours 10 minutes and 30 seconds. 120. 0 hours 10 minutes and 36 seconds. 730. Às vezes acontece fortalecendo você, de forma que aquilo que parecia impossível se torne. Deus trabalha tanto nas circunstâncias quanto no coração. Das pessoas 130, 0 hours, 10 minutes and 45 seconds, 710, 0 hours, 10 minutes and 52 seconds, 190. E muitas vezes, o maior milagre é a transformação interior que acontece durante talvez hoje você esteja enfrentando um desafio que parece grande demais. Talvez sua mente esteja cheia de perguntas sobre o futuro. Talvez existem sonhos que parecem mas existe uma verdade que atravessa toda a Bíblia e continua válida. Hoje, Deus ainda faz Ele ainda abre portas inesperadas. Ele ainda transforma histórias. Ele ainda surpreende aqueles que escolhem confiar. A pergunta não é apenas se Deus pode fazer algo. A pergunta é: você continuará acreditando mesmo quando não vê resultados imediatos? Porque a fé verdadeira não depende apenas do que os olhos conseguem enxergar. Ela depende de quem voca. Escolhe acreditar. 144. 011, 256,870, 0 hours, 12 minutes and 4 seconds. 500. Quando alguém decide confiar em Deus, algo poderoso acontece dentro da mente e do coração. 146. 0 hours 12 minutes and 6 seconds. 220. 0 hours 12 minutes and 10 seconds. 210. A esperança se mantém viva. A coragem continua ativa. A pessoa continua caminhando mesmo quando o caminho parece incerto. E muitas vezes é exatamente nesse ponto que as maiores transformações acontecem. 150, 012 to 24,200, 0 hours 12 minutes and 31 seconds,
040. Deus frequentemente trabalha em silêncio antes de revelar aquilo. Q. Está preparando 152. 012 to 34,700. 0 hours 12 minutes and 40 seconds. 240. Aquilo que hoje parece atraso pode ser preparação. Aquilo, que hoje parece obstáculo, pode estar ensinando algo essencial. Para o futuro, 155. 012 to 45,670. 12 to 50,910. Muitas das maiores histórias de vitória começaram em momentos onde tudo parecia impossível. 157. 0 hours, 12 minutes, and 53 seconds. 040. 0 hours, 12 minutes, and 55 seconds. 040. Talvez sua história esteja nesse ponto agora. 159. 0 hours, 12 minutes, and 57 seconds. 010. Greater than 0 hours, 13 minutes, and 0 seconds, 990. Talvez você esteja no capítulo onde ainda não consegue enxergar o final. 161. 0 hours, 13 minutes, and 3 seconds. 420. Greater than 0 hours, 13 minutes, and 8 seconds. 230. Mas isso não significa que Deus parou de... Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu creio que Deus faz o impossível. Declare isso como um ato de fé para a sua própria vida. Curta este vídeo para que mais pessoas também sejam fortalecidas por essa mensagem. E inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que renovam sua fé, fortalecem mente e lembram você de uma verdade poderosa. Quando Deus entra na história, aquilo que parecia impossível começa a se transformar.